Hoje faz exatamente 10 anos que eu vim trabalhar aqui em São Paulo. Era repórter no SBT. Quando eu me lembro, a primeira reportagem foi da chuva e no segundo dia aconteceu essa tragédia que não será esquecida por nenhum brasileiro. Por quê? Primeiro pelas famílias dos 7 mortos, de 7 pessoas inocentes trabalhadoras que acabaram sendo tragadas por essa cratera do metrô na zona oeste de São Paulo. Outro problema dessa história toda. Imagina a dor, o coração dos familiares desses 7 inocentes mortos, sabendo que nenhum culpado foi condenado. Ou seja, que não existe nenhum responsável por essa barbaridade. Da imagem, para mim, eu me lembro como se fosse ontem. Fiquei indo lá durante 10 dias acompanhando de perto o trabalho de investigação. Demorou, inclusive, o trabalho de resgate dos corpos, porque, afinal de contas, ficaram debaixo dessa tonelada toda de terra. Essa imagem foi dramática, dessa carreta despencando. Olha, meu Deus do céu. Parece que foi ontem. Agora, como é que não tem nenhum culpado dessa história? É o povo que quis morrer? É o trabalhador que quis morrer? Põe no ar pro Brasil. Sexta-feira, 12 de janeiro de 2007. Por volta das 2h30 da tarde, a terra começa a se mover. 25 funcionários abandonam a obra às pressas. Nestas imagens, a visão impressionante de um caminhão sendo devorado pelo imenso buraco. De outro prédio é possível ver a poeira tomar conta da cratera segundos depois da terra ceder. 2 carros e 3 caminhões são engolidos como se fossem de brinquedo. O poço de obras da estação tem 40 metros de diâmetro e outros 40 de profundidade, o equivalente a um prédio de 16 andares. O desabamento dobra o tamanho do buraco e faz desaparecer parte da Rua Capri, que dava acesso à obra. Algumas casas não resistem. Outras, com risco de desabamento, são interditadas. E com elas, cerca de 40 famílias ficam na rua. A estação Pinheiros do metrô foi inaugurada em 2011. Hoje, mais de 5 anos depois, quem passa por aqui não vê mais os vestígios dessa história, os bastidores dessa construção. Além dos milhões de reais investidos, a obra custou também 7 vidas. 7 pessoas que morreram engolidas pela cratera que se abriu no solo. O motorista de caminhão, Francisco Sabino Torres, de 48 anos, funcionário do consórcio que administra as obras do metrô. 3 pessoas que passam pelo local: a bacharel em Direito Valéria Marmit, de 37 anos, o office boy Cícero Agostinho da Silva, de 58, e a aposentada Abigail Azevedo, de 75 anos. Outras 3 que estão no micro-ônibus estacionado na Rua Capri: o também motorista Reinaldo Aparecido Leite, de 40 anos, o cobrador o Exley da Silva, de 22, e um passageiro, Márcio Rodrigues Alambert, de 31. O veículo em que estavam é encontrado 28 metros abaixo dos escombros. Seu Celso perdeu o filho caçula, Márcio. Ele tinha 31 anos e era funcionário público. Ele era o elo da família. A partir do momento que ele se foi, a família deu a impressão que se dissolveu. A nora e a neta de seu Celso receberam a indenização, mas ele nunca perguntou o valor. O pai ainda se revolta ao ver as fotos do filho e ao se lembrar das pessoas que morreram junto com ele. Foram enterrados vivos. Eu acho que não mereciam esse fim. Seu Celso acredita que houve descaso por parte dos responsáveis pela obra, com sinais de que algo estava errado. Porque os residentes da Rua Capri já reclamavam das casas que estavam sendo atingidas pelas dinamites, que eles punham ao local.
Então, acho que uma tragédia foi anunciada, porque eles poderiam ter tomado providências, interditado as casas. Se houve a tragédia, os culpados têm que pagar pelo erro. 14 pessoas foram acusadas pelo Ministério Público por negligência e por falhas estruturais na obra. 5 eram funcionárias do metrô de São Paulo e outras 9 do consórcio Via Amarela, contratado para fazer a construção. O consórcio é formado por 5 das maiores empreiteiras do país: Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Camargo Correia e Andrade Gutierrez, todas investigadas hoje na Operação Lava Jato. No ano passado, a Justiça considerou todos os réus inocentes em primeira e segunda instâncias. Não tem lógica umas pessoas ser inocentado com tamanha desgraça, tamanha dor, tamanha destruição que eles proporcionaram. O Ministério Público disse que discorda da absolvição e, por isso, vai recorrer. Eliane Passarelli hoje é procuradora de Justiça, mas foi uma das promotoras que atuaram no caso. Para ela, não há dúvidas de que há responsáveis pelo desabamento. Ficou muito claro em toda a relação processual que há negligência sim, que há imprudência sim, pelo fato de continuarem uma obra, porque são técnicos. Os técnicos têm a obrigação de saber o que fazem. Para quem continua morando na região, a tragédia também parecia anunciada. Os moradores convivem com o medo ainda hoje. As rachaduras são companheiras implacáveis. Roberto foi obrigado a deixar a casa. Está afundando aqui. O piso está afundado. Não era assim? De jeito nenhum, era normal, era uma casa normal. As explosões para a abertura do túnel do metrô também afetaram a casa de Dona Sueli. Ela vive fazendo reparos nas paredes. Aquela ali de cima é uma que você já tentou arrumar? Já, e você percebe porque, olha, ela está na janela. Uhum. O que nos explicou o engenheiro foi o seguinte, que o solo com a drenagem ficou muito instável. Então, aqui, a região parece um queijo suíço. Dona Sueli afirma que já gastou cerca de R$30 mil com reformas. Ela e Roberto ganharam na justiça o direito à indenização, mas nenhum dos dois viu a cor do dinheiro até agora. Segundo a Procuradora de Justiça, a média das indenizações às famílias dos mortos chega a R$100 mil e é insuficiente. Eu vejo ainda com muita tristeza as indenizações pífias que foram pagas. Esse acidente, ele é muito mais grave, ele é muito mais extenso do que aquele buraco. Ele atinge pessoas, ele atinge vidas, ele atinge sonhos. E as pessoas não conseguem sair do mesmo lugar.